Meus irmãos, a paz do Senhor. Os vídeos que nós não conseguimos demonstrar aqui nesse trabalho serão postados na quarta-feira, toda quarta-feira, e os irmãos podem contemplar aquilo que foi adicionado a essa EBD para subsidiar nas respostas. Nós vamos começar agora com a pergunta número 1 e vamos passar o vídeo referente a esta pergunta. Respondendo a primeira pergunta da Escola Bíblica Dominical, entendemos que o desejo da igreja fiel é que o noivo, o Senhor Jesus, ele venha logo, antes que caia a sombra da noite, que fala da grande tribulação que está para vir. Mas nós, como igreja fiel, estamos firmados no Senhor. É o que diz o capítulo 2 de Cantares 17. Antes que refresque o dia e caia a sombra da noite, volta, amado meu, passe como um gamo e como um filho do veado sobre o monte de Betlém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos, irei responder a pergunta número 1, que diz assim: lendo Cantares, capítulo 2, verso 17, qual a aplicação profética do desejo da igreja fiel para este último momento que antecede o seu arrebatamento? O desejo da igreja fiel, irmãos, é que o noivo, o Senhor Jesus, ele venha logo nos buscar, antes que caiam as trevas e as grandes tribulações, porque a igreja fiel, neste último momento, ela anseia cada vez mais o arrebatamento, que é a volta do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Irei estar respondendo a pergunta de número 1, onde nós lemos Cantares 2, 17. E nós vemos o versículo: antes que refresque o dia e caiam as sombras. Nos fala profeticamente que a igreja, ela deseja que o noivo ele volte logo, pois a igreja não passará pela tribulação. E o nosso desejo como igreja fiel é que o noivo ele volte para buscar a cada um de nós, Nós que somos servos fiéis do Senhor, estamos buscando a sua face. Esse é o nosso desejo, Pois o mundo não é para os servos de Deus, mas a eternidade que foi preparada pelo Senhor Jesus. Lendo Cantares, capítulo 2, 17, qual a aplicação profética do desejo da igreja fiel para estes últimos momentos que antecedem o seu arrebatamento? O desejo da igreja fiel é que o noivo, o Senhor Jesus, volte logo, antes que caiam as sombras da grande tribulação. Em Cantares 2,17 diz assim: antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes de Beté. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, irei responder a pergunta de número 1 da Escola Bíblica Dominical, onde pergunta o seguinte: lendo Cantares, capítulo 2, verso 17, qual a aplicação profética do desejo da igreja fiel para este último momento que antecede o seu arrebatamento? A resposta é o seguinte: o desejo da igreja fiel é que Jesus venha logo e depressa, antes da grande tribulação. A paz do Senhor Jesus. Respondendo a primeira questão, a primeira pergunta, lendo Cantares 2,17, qual a aplicação profética do desejo da igreja fiel para esses últimos momentos que antecedem o seu arrebatamento? O desejo da igreja fiel de que o noivo, o Senhor Jesus, venha logo, antes que caiam as sombras da grande tribulação, espada da cinta por causa dos temores noturnos. A espada aponta para o uso, a defesa da obra nessa hora, defende e ataca. O texto é Cantares 2,17, que diz: antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes de Betlém. A paz do Senhor Jesus. A
paz do Senhor, irmãos, irei responder a pergunta de número 1. Ora vem, Senhor Jesus. Em Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 17 fala: O Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouve diga vem. A paz do Senhor. Agora, irmãos, nós vamos passar os vídeos da pergunta de número 2, para que os irmãos tenham acesso a essa informação. A resposta 2, na EBD, nós entendemos que os dons espirituais são produzidos, os frutos que são colhidos no arrebatamento da igreja. Isso se reflete no desejo da igreja fiel, pela breve volta do amado Jesus. Esse tem sido o desejo da igreja, é que Jesus venha buscar a sua igreja amada para as bodas do Cordeiro, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu vou responder a pergunta do número 2 da aula bíblica dominical, que fica em Cantares, capítulo 4, versículo 16. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Está falando do clamor da igreja pela presença do Espírito Santo e pelo derramar dos dons espirituais. Voltando de novo aqui, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Também está mostrando o desejo da igreja pela volta do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor Jesus, irmãos, em resposta à pergunta de número 2 da Escola Bíblica, a ação do Espírito Santo em toda a terra, trombetas e festas, os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, o alcance da palavra revelada, uma igreja glorificada, lavada e remida. Em Atos 2,17 nos diz: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. A paz do Senhor Jesus. Salve os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Lendo a pergunta de número 2, diz assim: lendo Cantares 4:16, identifique profeticamente a operação do Espírito Santo no preparo da igreja para o arrebatamento. E qual o desejo da igreja fiel? A resposta: os dons espirituais estão sendo produzidos, os frutos que serão colhidos no arrebatamento da igreja. Isso se refere no desejo da igreja fiel pela breve volta do amado Jesus. Quero saber a vontade do Senhor agora. Não é um jogo fora da comunhão, mas um recurso disponível. E o Senhor responde: não é aquilo que você quer, mas o que o Senhor define. Lendo Cantares 4:16, diz assim: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Se viesse o meu amado para o seu jardim, e comesse os frutos excelentes. A paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, estou aqui para responder a segunda pergunta da Escola Bíblica Dominical, e a resposta é o seguinte: os dons espirituais estão produzindo os frutos que serão colhidos no dia do arrebatamento da igreja. Isso reflete no desejo da igreja fiel pela breve volta do Senhor Jesus. Como expressa em Cantares 4, verso 16: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Se viesse o meu amado para o seu jardim, e comesse os seus frutos excelentes. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos, respondendo a pergunta 2, lendo Cantares 4:16, identifique profeticamente a operação do Espírito Santo no preparo da igreja para o arrebatamento, o qual o desejo da noiva, que é a igreja fiel. Os dons espirituais estão produzindo os frutos que serão colhidos no arrebatamento da igreja. Isso se reflete no desejo da igreja fiel pela breve volta do amado Jesus.
quero saber a vontade do Senhor agora. Não é um jogo fora de comunhão, mas um recurso indispensável e o Senhor responde. Não é aquilo que você quer, mas o que você confirma. Cantares 4:16, aí diz assim: levanta-te, vento norte, o vento vem do sul, sopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Se viesse o meu amado para o meu jardim, e comeremos os seus frutos excelentes. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, respondendo à pergunta de número 2 da EBD, que se encontra no livro de Cantares, capítulo 4, verso 16. Os dons espirituais estão produzindo frutos que serão colhidos no arrebatamento da igreja fiel. Meus irmãos, isso reflete no desejo da igreja fiel pela breve volta do seu amado, né? A igreja fiel, ela espera pela volta do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A paz do Senhor. E agora, irmãos, iremos passar o vídeo da pergunta de número 3, para que os irmãos tenham acesso a essas respostas. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, respondendo a pergunta de número 3, que diz: o Senhor Jesus oferece à igreja um último alento para suportar as lutas que antecedem o seu arrebatamento. Em Cantares 5:2 diz o seguinte: eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado, que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus para todos. Pode ser, meus amados irmãos. A terceira pergunta de Cantares, lendo capítulo 5, versículo 2, na expressão a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite, identifique profeticamente o sentido dessa expressão como uma última oportunidade para a igreja. E a resposta da terceira pergunta, continuando: o Senhor Jesus oferece à igreja um último alento para suportar as lutas que antecedem o seu arrebatamento. Busquei em minha cama, não achou, porque buscou no comodismo. Levantarei e rodearei a cidade. Rodear não é andar, mas cantar as migalhas na região. Não vai encontrar. Capítulo 5, versículo 2, dando continuidade. Em dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz de meu amado, que está batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos da gotas da noite. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Respondendo a terceira pergunta, a resposta é: o Senhor Jesus oferece à igreja um último alento para suportar as lutas que antecedem o seu arrebatamento. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Resposta à pergunta 3 da Escola Bíblica Dominical, na expressão em Cantares, capítulo 5, versículo 2, né, nós vemos o Senhor Jesus oferece à nossa igreja um último alento para suportar as lutas, né, que antecede o arrebatamento, esse momento, né, da última hora. Muitas lutas, muitas dificuldades. A palavra diz que o tempo ele seria abreviado, né? Então, o princípio de dores que a igreja tem vivido, mas que o Senhor tem dado todo o recurso, né, através do seu Espírito Santo, para que a igreja suporte este momento. A todos a paz do Senhor Jesus. Tomando como base o livro de Cantares, no capítulo 5, versículo 2, em resposta à pergunta de número 3, o Senhor Jesus
nesta hora, Ele está oferecendo à sua igreja fiel um último alento nesse momento de lutas em que antecedem o seu arrebatamento. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. O Senhor Jesus oferece um último alento para suportar as lutas que antecedem o seu arrebatamento. Em Cantares, capítulo 5, versículo 2, que nos diz: Eu estava quase adormecida, mas meu coração vigiava. Escutai, é a voz do meu amado, eis que está batendo a porta. A paz do Senhor. Jesus! Iremos responder a pergunta número 3 da EBD. O Senhor Jesus oferece à igreja o último alento para suportar as lutas que antecedem o seu arrebatamento. Livro Cantares 5:2. Eu dormia, mas o meu coração velava, e ouço a voz do meu amado que está batendo. Abre, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, e os meus cabelos das gotas da noite. Resposta da pergunta número 3 da EBD. Lendo Cantares 5:2, na expressão "A minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite", identifique profeticamente o sentido dessa expressão como uma última oportunidade para a igreja. Durante a noite pode ser aqui compreendido como o Espírito Santo de Deus batendo na porta do nosso coração. Os que já são convertidos devem ficar vigilantes, sempre à espera do Senhor, para abrir-lhe a porta e recebê-lo em seu próprio ser, que é templo do Espírito Santo. Vejamos Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Tradicionalmente aplicado aos incrédulos, o contexto desta palavra revela um alerta direto aos crentes que abandonaram o sincero relacionamento com Cristo e se envolveram com suas próprias conquistas ou com uma religiosidade formal. Mas todos quantos perseverarem na fé, estes serão vencedores e participarão do majestoso trono de Cristo. Amém. A paz do Senhor. Agora, irmãos, estamos finalizando com a quarta e última pergunta direcionada às crianças, onde os irmãos terão acesso à contribuição dos mesmos. Lendo a pergunta de número 4 da EBD, capítulo 2, versículo 17, faça a comparação com o que está escrito em Mateus, capítulo 25, verso 10, identificando o desejo da igreja fiel, como ela está preparada para a volta do Senhor Jesus. Igreja fiel está na conta de Jesus em nós. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo a pergunta das crianças e adolescentes, a resposta é comparando os textos, Cantares com Mateus. A resposta é: a igreja fiel está ansiando a volta do Senhor Jesus. E comparando principalmente, a igreja fiel está preparada, tendo o azeite de reserva, que é tendo cheio do Espírito Santo do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Mediados e adolescentes irão responder a pergunta de número 4, que nos fala assim: lendo Cantares, capítulo 2, verso 17, faça a comparação com o que está escrito em Mateus, capítulo 25, verso 10, identificando o desejo da igreja fiel e como ela está preparada para a volta do Senhor Jesus. A noiva está aguardando o momento da chegada do noivo. O desejo da igreja é: vem depressa. Quem é essa que sobe do deserto? Uma igreja que está subindo é um conjunto, corpo. É diferente das virgens loucas, que tenham ido comprá-lo, chegou o esposo. Lendo Cantares, capítulo 2, versos 17, antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao grão ou ao filho dos beatos.
sobre os montes de Betel. Lendo Mateus, capítulo 25, verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. A paz do Senhor Jesus, irmãos, respondendo à pergunta de número 4, a noiva, que é a igreja fiel, aguarda o momento e a chegada do noivo. O clamor e o desejo da igreja é: vem depressa. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Isabel, lendo Cantares, capítulo 2, verso 17, faça uma comparação com o que está escrito em Mateus, capítulo 25, verso 10, identificando o desejo da igreja fiel e como ela está preparada para a volta do Senhor Jesus. A igreja fiel está aguardando o momento da chegada do noivo. O desejo e clamor da igreja fiel é: vem depressa, Senhor Jesus, a paz do Senhor. Talitá, lendo Cantares, capítulo 2, versículo 17, faça a comparação com o que está escrito em Mateus 25, verso 10, identificando o desejo da igreja fiel e como ela está preparada para a volta do Senhor Jesus. O desejo da igreja fiel é que Jesus volte logo. O mundo se encontra em trevas, mas ela se encontra no deserto, mas ela já está pronta. Ela tem a luz do Espírito Santo, como fala a parábola das 10 virgens. Ela tem a candeia acesa, o óleo do Espírito Santo, batismo dos espirituais, por isso que ela está pronta. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós agradecemos a participação de todos e lembramos aos irmãos que na próxima terça-feira estaremos aqui novamente para esse trabalho glorioso de estudo da EBD. Você é nosso convidado. Amém? A todos a paz do Senhor.